A gente vai conversar agora com Roberto Uchoa, que é conselheiro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, sobre esses temas da nossa segurança pública, dessa instrumentalização que a gente observou no parlamento dessas temáticas. Queria agradecer, é um prazer ter você aqui com a gente, Uchoa. Obrigada por ter nos atendido, por estar aqui conosco para conversar sobre essa temática tão importante para a população brasileira. Prazer meu, obrigado pelo convite, é sempre ótimo poder contribuir. Uchoa, vamos falar sobre esse texto que sai agora do Senado, do PL antifacção. O governo encara como positiva essa nova versão que sai do Senado, porque ela corrigiria algumas distorções do que veio da Câmara de autoria de Guilherme Derrite. Você encara dessa forma também? Considera um texto menos problemático? Como é que você viu essa nova proposta? Eu já esperava uma melhoria, até quando foi feita a escolha do relator, porque o senador Alessandro Vieira é uma pessoa muito pragmática, tem conhecimento técnico sobre o tema e tem um bom diálogo, seja com a esquerda ou com a direita. Então, não iria levar para o embate político ideológico, uma questão que ele sabe que é central hoje para o país. O tema da segurança pública é demanda da população. E pelo que eu li do relatório, eu achei que ele conseguiu fazer as melhorias necessárias, ele conseguiu fazer os ajustes e evitar o desmonte que foi feito na Câmara, porque a gente tem que entender que o governo levou 6 meses para montar um projeto de lei antifacção, ele foi enviado para a Câmara, em 7 dias, em 6 versões diferentes, ele foi desmontado, criou problema, inclusive foram criados alguns problemas que seriam levados adiante, problemas de inconstitucionalidade, de inadequação de determinados temas e termos, e o senador Alessandro Vieira faz essa correção, e eu acredito que o projeto tem ficado muito bom, principalmente nessa questão do financiamento. O senador ele acerta num ponto nevrálgico, que é o financiamento da segurança pública. E ao incidir sobre as BETs o financiamento, uma estabilidade de financiamento para essa questão de segurança pública, isso pode mudar o panorama desse cenário da segurança no Brasil ao longo prazo. Uchoa, eu queria conversar um pouquinho com você sobre a sua leitura dessa instrumentalização que a gente viu dessa temática, especialmente na Câmara dos Deputados. Eu sei que é assunto passado, a gente já superou essas 6 versões, essa bagunça, nós podemos chamar de bagunça que foi feita com o texto, até um texto final cheio de problemas, inclusive com possibilidade de questões inconstitucionais serem questionadas, como você mesmo trouxe. Agora esse texto está no Senado, mas ele vai voltar para a Câmara, porque esse é o rito. O Senado modificou, a Câmara tem que, portanto, avaliar essas modificações e dizer se concorda ou não. Nisso, temos um risco. Pode ser que haja acordo, que a gente consiga superar esse risco, mas temos um risco. Como é que você encara a instrumentalização política em cima dessa temática, que é uma temática urgente para a nossa população brasileira? Uchoa, é no mínimo desonesto alguém que está no parlamento e que está cuidando dessas questões instrumentalizar uma questão tão grave para o nosso país, né? Primeiro, a gente tem que entender que o processo legislativo ele existe para serem discutidos os projetos apresentados, para eles tramitarem por comissões, terem audiências públicas, chamando estudiosos sobre o tema, profissionais de segurança pública, gestores, políticos, pessoas que contribuam para a melhoria desse projeto e depois que ele vai ser levado a plenário e vai ser feito um debate sobre o tema. É para isso que existe um processo legislativo. O que aconteceu na Câmara foi você pegar o que é um processo legislativo e jogar no lixo. Porque não passou por comissões, não houve um debate, não houve audiência pública, houve uma pessoa que foi escolhida a dedo por questões político-partidárias para fazer um relatório baseada numa expertise que ela teria sobre o tema, que não se sabe, se tem, na verdade,
E essa pessoa foi apresentando um relatório atrás do outro, e cada relatório que apresentava, mais críticas surgiam. Preciso entender que o primeiro relatório foi uma coisa tão absurda que até os próprios apoiadores do relator falaram: ó, isso é inadmissível. Peça de terror, e no final, né? acabou sendo aprovado. O que acabou sendo aprovado foi melhor que o primeiro, porque não teria como ser pior, mas foi algo que ainda não estava adequado o suficiente e desmontou muita coisa que o governo apresentou. E na questão da instrumentalização política da segurança pública, isso é um problema do Brasil como um todo. Isso não está só no legislativo. Essas operações, o Rio de Janeiro, por exemplo, insiste em operações pirotécnicas onde se gasta milhões para invadir determinado território controlado por organização criminosa, promover mortes, confrontos, tiroteios, mortes de todos os lados, de policiais e de criminosos, apreensão de quantidade de armas e drogas, mas o território continua sob o controle da organização criminosa, e é o controle do território que dá poder à organização criminosa. Quer dizer, não muda essa realidade, não enfraquece a organização criminosa. Quer dizer, é feito justamente para criar um fato, para criar uma sensação de que algo está sendo feito. E a gente chegando perto de ano eleitoral ano que vem, infelizmente, essas ações se tornam cada vez mais comuns. Uchoa, para a gente finalizar a nossa conversa, às 9h27, o que você achou dessa proposta da taxação das bets, as empresas de jogatina online, para financiar aí um pedaço da segurança pública? Positivo, na sua opinião? Muito positivo. Eu acho que o senador Alessandro Vieira acertou em cheio. A gente sabe que o sistema de apostas, infelizmente, é utilizado para lavagem de dinheiro, de organizações criminosas, de máfias, de todas as formas de dinheiro ilícito que podemos imaginar são usados. Isso é no mundo inteiro. Sistemas de apostas online, cassinos e tudo mais. Então, quando você taxa essa operação e você cria um fundo estável, um fluxo estável de dinheiro para você financiar o combate ao crime organizado, você está tomando a melhor decisão possível. E agora, o que me dá um pouco de preocupação é o valor. A gente está falando num valor de 30 bilhões de reais. Possivelmente, e eu temo isso, que em algum momento haja um desvio, realocação desses fundos para outras partes que também demandam. O Brasil, como um todo, demanda questões sociais, a gente sabe disso, mas que em algum momento isso acabe fragilizando novamente a segurança pública. E a gente precisa entender que segurança pública não é gasto, é investimento. Porque o dinheiro que deixa de ser gasto hoje com uma operação policial, uma investigação, por exemplo, como foi a Carbono Oculto, que pode recuperar bilhões de reais para o país, isso é essencial. A gente não pode pensar nisso como um gasto de hoje. É um investimento em recuperação de ativos futuros e na diminuição de violência do país, e evitar mortes, domínio territorial e tudo mais. E a gente tem também um longo caminho no que diz respeito à formação das nossas forças policiais, que começa a ser debatido nas últimas décadas, para que a gente consiga também fazer com que essa relação entre polícia e população seja uma relação mais pautada no pacto civilizatório e não na violência. E isso também envolve custos, também envolve investimentos. A nossa segurança pública não pode ser uma questão pontual. Aconteceu um problema, tem uma operação aqui. Ela precisa fazer parte de um universo consolidado e muito mais amplo, né, Uchoa? Queria agradecer a tua participação aqui, viu? Não, eu que agradeço. E só para complementar o que você falou agora, em 1988, o Brasil mexeu na saúde, mexeu na educação, mexeu no sistema de segurança social, mas não reformou a segurança pública. A gente tem estruturas de segurança pública herdadas de épocas em que sequer éramos república. E mesmo quando éramos república, um regime ditatorial. Então a gente tem um sistema de segurança pública que ainda pensa na defesa do Estado, não na prestação de serviço para a população. E a gente precisa reformar isso.
Isso passa por mexer nessa estrutura de polícia civil, polícia militar, o papel dos governos, o papel dos municípios, as guardas, as polícias federais. A gente precisa rediscutir, fazer novamente um pacto federativo sobre segurança pública, e segurança pública tendo como alvo o cidadão. Sem dúvida. A sociedade. Sem dúvida. 9h30, a gente encerra com essa frase forte do Uchoa, a quem eu agradeço muito, Roberto Uchoa, conselheiro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, mais uma vez com o Brasil de Fato. Obrigada demais, Uchoa, pelos esclarecimentos. Vamos ficar de olho no retorno desse texto lá na Câmara e continuar a cobrança. Se bobear, a gente chama você de novo, viu? Valeu.